Jean-Claude Van Damme nasceu em 18 de outubro de 1960 em Bruxelas, na Bélgica. Começou sua carreira em 1984 e foi na década de 80 que ele se consagrou como um dos principais atores dos filmes de ação. No vídeo de hoje, os 10 melhores filmes da carreira de Jean-Claude Van Damme. Morte súbita! Em Morte Súbita, Jean-Claude Van Damme é Darren McCord, um bombeiro que se vê preso em uma situação de reféns depois de uma emocionante partida de hóquei. Nesse filme ele incorpora um herói que enfrenta situações bem adversas, e uma das características mais marcantes dessa atuação é a capacidade de Van Damme em retratar um homem comum que é repentinamente colocado em uma situação de vida ou morte. Ele transmite de uma forma bem natural e convincente toda essa surpresa, o choque e a determinação que o personagem tem ao longo da trama. McCord luta para salvar as pessoas que estão em perigo, inclusive a sua própria família. E a atuação de Van Damme capta essa tensão constante e a urgência de cada momento, prendendo a nossa atenção do início ao fim. Um dos filmes mais marcantes de Van Damme nos anos 90. Leão Branco! Em Leão Branco, Van Damme interpreta Lion Gautier, um estrangeiro que se envolve em combates clandestinos para proteger a sua família, com um personagem um pouco mais profundo do que um simples herói de ação. No cerne da história, Lion Gautier é um homem comum que enfrenta circunstâncias ali um pouco diferentes, e ele é um homem dedicado a apoiar financeiramente a sua família, e essa narrativa é o motor do filme. E Van Damme faz com que a gente torça pelo sucesso daquele personagem, e ele vai muito bem nas cenas de ação e também nos momentos mais emocionais, equilibrando então a capacidade física com a habilidade de transmitir as emoções. Duplo impacto! Nesse filme, Van Damme assume os papéis gêmeos de Alex e Chad Wagner, uma façanha que demonstrou a habilidade dele como ator. No filme, Chad e Alex são separados na infância após um trágico acidente que ocasionou a morte de seus pais. Cada um nasce em ambientes completamente diferentes e desenvolvem personalidades e estilos de vida distintos. Alex é criado em Hong Kong e se torna um homem de negócios, enquanto Chad é criado nos Estados Unidos e se torna um mecânico durão. E a capacidade de Van Damme em dar vida a dois personagens tão distintos é uma demonstração de seu talento como ator. Enquanto Alex é retratado como mais refinado, bem educado e mais habilidoso em artes marciais, Chad é totalmente o oposto, mais rústico e fisicamente mais imponente. E Van Damme criou ali os diferentes trejeitos, a linguagem corporal, as expressões faciais para diferenciar cada irmão. E essa diferença é muito nítida nas interações e nos confrontos dentro do próprio filme. E isso se estende também para as cenas de luta, onde ele adapta os estilos de luta de acordo com a personalidade de cada irmão. E a química entre os dois gêmeos é fundamental no filme. E a jornada dos irmãos em busca da vingança contra aqueles que causaram a morte dos pais é bem cativante, é bem interessante. E tudo isso graças à habilidade de Van Damme em criar ali uma conexão importante entre eles. Garantia de morte! Jean-Claude Van Damme entregou uma atuação bem convincente no papel de Louis Burke, um policial muito corajoso que se infiltra em uma prisão de segurança máxima para investigar alguns assassinatos. E esse é um filme que mistura os elementos de ação e suspense. E Van Damme retrata Burke como um indivíduo destemido, com a missão de descobrir a verdade por trás dos assassinatos que ocorrem naquela prisão, mesmo enfrentando ali muitas ameaças dos detentos e de algumas autoridades bem corruptas. E Van Damme mostra isso com muita intensidade e convicção. E uma das habilidades de Van Damme nesse filme é a capacidade que ele tem de manter a atenção do início ao fim. Assim que a investigação dele vai avançando, a atuação dele contribui para que o filme também aumente o seu nível de intensidade, e a gente fica preso na história querendo descobrir logo a verdade por trás dos assassinatos. As cenas de ação são novamente o destaque do filme, com Van Damme brilhando nas lutas corpo a corpo com muita habilidade. Cyborg! Cyborg é um filme pós-apocalíptico que destaca Van Damme como caçador de recompensas em um cenário desolador e sombrio. A atuação dele nesse filme é marcante, destacando-se pelo caráter físico e intenso.
que combinou perfeitamente com a atmosfera brutal do filme. No papel principal, Van Damme é Gibson Rickenbacker, que opera em um mundo devastado por epidemia e por guerras. E o seu personagem é marcado pela determinação implacável em sua missão. As cenas de ação em Cyborg são muito intensas e muito bem coreografadas, destacando sempre as habilidades em artes marciais de Van Damme. Sua agilidade e velocidade são muito evidentes em cada confronto e ele se encaixa perfeitamente no papel de um herói solitário e resistente em um mundo hostil. E as expressões faciais de Van Damme nesse filme foram cruciais na comunicação de seu personagem. Em um mundo onde a comunicação verbal é muitas vezes limitada, a atuação de Van Damme é bem convincente na figura de um herói em busca de justiça e vingança. Time Cop, o guardião do tempo. Time Cop apresenta Jean-Claude Van Damme no papel de Max Walker, um policial que se aventura no meio das viagens no tempo para combater crimes temporais. E o personagem de Van Damme se envolve em uma narrativa cheia de reviravoltas e dilemas éticos. Uma das características mais marcantes da atuação de Van Damme em Time Cop é a forma como ele aborda o choque inicial de Max Walker ao descobrir a existência da viagem no tempo. A expressão de perplexidade no rosto de Van Damme é muito marcante, o que nos permite também sentir um pouco dessa surpresa enquanto ele explora esse novo mundo. E à medida que a trama se desenrola, Max Walker começa a se aprofundar nas investigações. O personagem enfrenta diversos dilemas éticos relacionados à viagem no tempo. E além de transmitir essas emoções das complexidades emocionais do personagem, Van Damme novamente entrega muito nas cenas de ação, que são a marca registrada da sua filmografia. E as cenas de luta de Time Cop são muito bem coreografadas, destacando a sua força física e uma habilidade atlética inigualável. O Alvo! O Alvo é um filme dirigido pelo diretor renomado John Woo, que marca uma das atuações mais icônicas de Jean-Claude Van Damme. No papel de Chance Boudreaux, Van Damme entrega uma atuação que reúne todos aqueles elementos que o transformaram em uma estrela dos filmes de ação. Ele combina a sua habilidade física com um toque de humor sutil, e nas cenas de luta ele mostra muita agilidade, flexibilidade e precisão, características essas que solidificaram a reputação desse ator como um dos artistas marciais mais admirados do cinema. Ele consegue transmitir a determinação inabalável do seu personagem, transformando ele em alguém para quem o público consiga torcer. O Alvo é um exemplo interessante que prova que Van Damme conseguiu elevar os seus filmes de ação a um nível superior, tornando-se um dos maiores ícones do gênero. Soldado Universal. No Soldado Universal, Jean-Claude Van Damme é Luke Devereaux, um soldado que é renascido como um super soldado, como parte de um programa militar altamente secreto. E a atuação de Van Damme é marcante pela capacidade de equilibrar as cenas de ação com os elementos de ficção científica. Enquanto muitos filmes de ação se concentram apenas nas sequências de luta, nesse filme Van Damme vai além, retratando um personagem relutante que ao longo do filme descobre a verdade sobre o seu passado e começa a questionar a sua própria humanidade. E essa exploração de temas mais profundos adicionam uma camada mais significativa para a narrativa. A jornada de Luke é bem interessante à medida que ele se depara com dilemas morais e existenciais enquanto confronta o seu passado e a natureza da sua transformação em um super soldado. Van Damme interpreta essas situações com muita maestria, transmitindo o conflito interior do personagem com muitas expressões faciais e gestos sutis. Kickboxer. Em Kickboxer, Van Damme entrega uma atuação marcante no papel de Kurt, um personagem determinado a buscar vingança após seu irmão ser gravemente ferido em um combate de kickboxing. E a narrativa do filme se desenrola com uma emocionante saga de superação. Kurt é inicialmente inexperiente no mundo do kickboxing, e ele embarca em uma jornada física tentando superar os seus limites para vingar o seu irmão. E a atuação de Van Damme foi muito eficiente porque ele retrata isso com maestria, as transformações que o personagem passa ao longo da trama.
A evolução de Kurt de um lutador inexperiente para um mestre de kickboxing é um ponto forte do filme. Com uma dedicação incansável, Kurt parte em busca de justiça, e a atuação de Van Damme é fundamental para transmitir essa progressão do personagem. Desde os momentos de dúvidas e de dor até as conquistas e a autoconfiança. E além disso, as cenas de treinamento rigoroso de Kurt são muito marcantes. E tudo isso sublinhado com uma trilha sonora inesquecível. O Grande Dragão Branco. O Grande Dragão Branco foi fundamental para consolidar Van Damme como um verdadeiro ícone do gênero de artes marciais e ação. A atuação dele como Frank Dux, um lutador de artes marciais, foi muito marcante. Na história baseada em fatos reais, Van Damme conseguiu criar uma interpretação de Frank Dux com muito carisma. E o personagem dele é retratado como um homem destemido e que enfrenta desafios inimagináveis para provar suas habilidades no comitê, que era um torneio de luta secreto. E a empatia que a gente sente por Frank Dux foi muito por conta da atuação de Van Damme. As características mais marcantes desse filme são as cenas de luta que envolvem Van Damme, que são as lutas mais memoráveis e bem coreografadas da carreira de Van Damme, com muita agilidade e técnica nas artes marciais que são evidentes em cada golpe que ele executa, com muita energia e intensidade. O Grande Dragão Branco é uma representação clássica do talento de Jean-Claude Van Damme como um mestre do cinema de ação e com um grande carisma, que tornou esse filme um marco na sua carreira no mundo do cinema das artes marciais. Assistir aos filmes de Jean-Claude Van Damme pode ser muito divertido e interessante por várias questões. A ação eletrizante, Van Damme é conhecido pela sua grande habilidade em artes marciais e as suas cenas de luta são muito bem coreografadas. Variedade de personagens, Van Damme interpretou diversos personagens diferentes ao longo de sua carreira, desde heróis determinados e até anti-heróis. Temas profundos, além das cenas espetaculares de ação, muitos dos filmes de Van Damme exploram temas profundos, como a vingança e até dilemas éticos. Filmes como Time Cop exploram a ficção científica e a viagem no tempo, um prato cheio para os amantes do gênero. Jean-Claude Van Damme é um ator muito carismático e consegue cativar o público com a sua presença na tela, tornando seus personagens muito marcantes. E os filmes de Van Damme são muito divertidos de assistir para quem gosta de um bom entretenimento. E se você quiser continuar acompanhando mais conteúdos como esse, com os rankings e as listas, é só você se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Dessa forma você não perde nenhum dos próximos vídeos. E é claro, deixa aquele like que me ajuda bastante a crescer e fazer esse conteúdo chegar a cada vez mais pessoas. Comente, diga qual é o seu filme favorito de Jean-Claude Van Damme. Muito obrigado por ter assistido até o final e até o próximo vídeo!